Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia e Geografia pela Escola Arteseb. Hoje com a turma do 7º ano a gente vai trabalhar Filosofia, Caderno 2, Módulo 5. Sim, pessoal! Se você já está com seu livrinho aí em mãos, parabéns! Se não está, corre e pega lá ele, esteja com ele aí pertinho de você, abrindo inclusive a página 7, tá? Módulo 5, caderno 2 de filosofia, tá bom? A gente vai introduzir hoje e eu trouxe para vocês a primeira imagem que aparece aí no capítulo, aliás, no módulo 5, com o tema o sensível e o inteligível. Tio, o que é isso? Calma, meu querido guerreiro, minha querida guerreira. Keep calm, tá? Mantenha a calma. Que eu vou explicar para vocês o que significa sensível e inteligível dentro desse contexto. E mais, quero dizer para vocês que esse assunto, para quem vai fazer ensino médio, vocês ainda estão no ensino fundamental. Mas no ensino médio, gente, isso é um assunto muito estudado mesmo, tá? Principalmente quando se trata de Platão trabalhando sensível e inteligível, ou então Aristóteles trabalhando sensível e inteligível. Tanto Platão como Aristóteles são dois filósofos. E eu te vou explicar por como é que se aplica, por exemplo, né, no ensino médio. Mas, tia, nós não estamos no ensino médio. E aí? Como é que dá para a gente compreender isso aqui e aplicar na nossa vida, tá? Como é que a gente consegue, por exemplo, levar isso para o nosso cotidiano? Pessoal, sermos seres críticos nos torna mais preparados para esse mundo. E esse mundo é muito competitivo em todos os sentidos, tá? Você precisa ser crítico, você precisa saber analisar as coisas. Por que tem líder em mim? Por que tem agora uma educação voltada, por exemplo, para o emocional da criança? Porque esse mundo agitado, esse mundo que nos cobra tanto, ele preza por pessoas preparadas emocionalmente também. Pessoas aptas a fazer mudanças de hábitos, certo? A dar prioridades, a procrastinar menos, ou seja, deixar de enrolar, né? E fazer logo o que tem que fazer. Enfim, esse mundo valoriza isso, porque a gente precisa ser mais ágil, né? Diferente da época dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou dos nossos tataravós, em que o mundo girava do mesmo jeitinho que gira hoje, só que a sociedade está muito mais aí, digamos que rápida, tá? Claro, devido ao desenvolvimento que a gente chegou. E a filosofia ela tem como objetivo preparar vocês para serem pessoas pensantes. Tia, todo mundo é pensante? Não. Todo mundo pensa, né? É algo que está implícito no ser humano. Nós somos seres racionais, como diz Aristóteles. Porém, nem todo mundo se utiliza do pensamento, né? Da capacidade de refletir, que eu quero aqui me referir, tá? Então, quando a gente reflete antes de tomar uma atitude, quando a gente reflete antes de votar em um determinado político, isso tudo muda, entendeu? Quando a gente reflete, ao invés de receber um dinheiro de corruptos ou ser honesto, quando a gente reflete em pegar algo que não é meu ou deixar entregar para a pessoa a quem pertence aquele determinado bem ou aquele dinheiro. Virtudes, pessoal. Filosofia ensina virtudes também, tá? O sensível e o inteligível. De imediato tem aí uma imagem de um mágico, um ilusionista, ou seja, uma pessoa que está ali mostrando uma ilusão, que não é verdade, né? Um truque de mágica. Nossa, gente, quando era criança adorava ver Mr. N, se eu não me engano. Um mágico que para mim era muito bacana. E o bacana desse mágico, se eu não me engano, esse é o nome dele, Mr. N. Era que ele revelava depois como ele fazia para realizar aquele truque. E eu ficava, nossa, como é que eu não prestei atenção nisso? Como é que eu não consegui ver que aqui tinha uma madeira, que aqui tinha um fundo falso? Como é que
Nossa, eu ficava assim impressionada, porque a mágica, ela provoca isso nas pessoas. A ilusão, né, dos nossos sentidos, tanto a visão aqui, a audição, o tato, o olfato, né, o paladar. Mexer com os nossos sentidos é algo que mexe também com, ó, o nosso pensamento, né? Isso faz pensar coisas. Então, por exemplo, vamos trabalhar agora o que é sensível e inteligível. Tá? Eu peguei um trecho na página 10 do livro de vocês que diz assim: na filosofia chamamos de sensível aquilo que diz respeito aos nossos sentidos, como a visão e a audição, e de inteligível aquilo que diz respeito ao pensamento. Esses termos nos ajudam a levantar questões sobre o conhecimento humano. É possível conhecer? Como conhecemos? Em que medida devemos confiar no sensível ou no inteligível? Página 10 no livro de vocês. Então, de imediato, para a gente entender, sensível na filosofia, ok? Não estou me referindo no cotidiano. Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, fulano de tal é tão sensível. O que é essa pessoa sensível, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa que ela tem aí uma fragilidade emocional maior, você não pode falar muitas coisas, ou você não pode falar determinadas coisas que ela já se sente ofendida. Nossa, fulano é tão sensível. Ou a pessoa é tão sensível porque ela tem uma sensibilidade muito grande para arte, para música, para poesia. Então a gente diz, nossa, que legal, essa pessoa é tão sensível. Olha a poesia que ele escreveu, olha a música que ele escreveu, né? O que ela escreveu. Enfim, mas na filosofia, a palavra sensível, pessoal, refere-se aos nossos sentidos de forma geral, tá bom? E aí, dependendo do contexto, quer dizer uma teoria de um determinado filósofo. Então, o que isso significa? Sensíveis são o tato, o olfato, o paladar, a nossa visão, a nossa audição, ou seja, os nossos sentidos, tá? Basicamente esses 5. E como o inteligível é diferente, em que sentido? Que o inteligível ele se refere ao nosso pensamento, ao nosso intelecto, à nossa capacidade de raciocinar. Não é o sentir, é o raciocinar. Não é o experimentar, é o raciocinar, ok? É o pensar. O sentir, o experimentar, o pegar, né, o abraçar está relacionado ao sensível, às emoções, às paixões, como diz aí os filósofos, tá bom? E aí nós temos uma imagem massa que eu trouxe para vocês entenderem de imediato uma coisa chamada Alegoria da Caverna de Platão. Tio, o que isso significa? Gente, isso aí é um mito, tá? Um mito da caverna, contado pelo filósofo Platão, no livro A República, no livro A República, livro 7, A República. E o Platão ele utiliza desse mito, pessoal, para tratar desse mundo sensível, um mundo inteligível. Ele coloca ali no seu livro uma historinha, ok? Uma narrativa onde ele diz que 3 homens foram acorrentados desde crianças, foram criados dentro de uma caverna, acorrentados, de frente para uma parede. E no fundo havia uma chama, tá? E essa chama, né, ela também estava de frente com a entrada dessa caverna. Quem passasse na frente da caverna, ou quem parasse com algum objeto ali, como eu vou mostrar na outra imagem para vocês, reproduzia a sombra no fundo da caverna, o local para onde as pessoas estavam olhando, para o fundo da caverna. Elas não conheciam o mundo exterior, elas nunca saíram, veja bem, elas foram criadas aí dentro, ok? Então elas nunca saíram. É só um mito, tá? É só uma narrativa para que a gente possa entender ali o que o Platão quer dizer com isso. Então o que ele diz? Essas pessoas foram criadas aí acorrentadas, presas, olhando para aquilo que elas achavam que era real. Então elas viam a sombra e ficavam, nossa, o que é isso? Monstro, o que, sabe? E começavam ali a dar sentido, tentavam dar sentido àquelas sombras, sem entender. Um dia alguém resolve, né, desses prisioneiros se soltar, né, sair
da caverna. E quando ele sai da caverna, ele vê árvores, ele vê pessoas, ele vê natureza, ele vê um sol tremendo que queima os olhos dele porque ele vivia na escuridão da caverna. E ele vê uma realidade que ele nunca tinha visto. É isso que o Platão quer nos dizer. Platão quer dizer que existem dois mundos. Existe o mundo sensível, que é ilusório, que é esse dentro da caverna, que é esse mundo falso, que a gente pensa que conhece, por exemplo, uma pessoa só na primeira vez que a gente olhou e nunca conversou, aí começa, nossa, eu não vou com a cara de fulano, né? Nossa, não sei, acho que fulano é mundo sensível, mundo dos sentidos, superficial, cópia imperfeita, tá, da realidade. De forma bem simples, estou tentando aqui mostrar para vocês o que é a alegoria da caverna. Mas, para fins de vestibular, é muito mais complexo, tá, pessoal? Mais que isso. De imediato, entendam o seguinte. Existem dois mundos, um mundo dentro da caverna e um mundo fora dessa caverna. O mundo dentro dessa caverna é o mundo sensível. E ele está relacionado ao nosso corpo, porque é no nosso corpo onde existem os nossos sentidos. É o que nos faz ter esses sentidos. O fato de termos um corpo, ok? O mundo inteligível é essa realidade nova que esse ex-prisioneiro visualiza quando ele sai. Ele vê uma realidade que ele nunca tinha visto. Uma realidade realmente autêntica, verdadeira. Esse mundo aí é o mundo inteligível. É o mundo da alma. É o mundo em que a gente só alcança quando a gente pensa, reflete, estuda. Quando nós nos emancipamos da ignorância, da burrice, certo? Do achar que já sabemos de tudo. Ou do achar do achismo. De que tudo, eu acho. Mas eu nunca estudei, mas eu acho. Então, eu acho. E aí começa a opinar e não acrescenta, né? Fica no achismo. Então, essa é a diferença entre esses dois. Enquanto que o corpo está relacionado ao sensível, o inteligível estaria relacionado à alma. E o mundo sensível, pessoal, é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Olha aí a imagem para vocês novamente. Né? Outra imagem. E ali, pessoas saindo, né? Visualizando, vendo a realidade lá fora, se libertando, e outros lá ainda aprisionados. O que o mito da caverna continua falando? O Platão ele vai dizer no seu livro A República, o livro 7, quando ele conta esse diálogo que é o mito da caverna, ele diz que esse prisioneiro ele volta para dizer para os outros, olha, aqui não é real, isso aqui é ilusório, isso aqui é um erro, nós vivíamos na ignorância, vamos sair, vocês têm que ver, existem árvores, existem uma luz tremenda que é o sol. E aí ele começa a falar aquilo que ele percebeu fora da caverna para essas pessoas. Essas pessoas que estavam lá dentro, aprisionadas junto com ele anteriormente, elas tentam matá-lo, porque não acreditam naquilo que ele fala. Ou seja, preferem viver na ignorância do que tentar encontrar uma outra realidade. Ou melhor, do que realmente enxergar o verdadeiro, tá? Isso é um ensinamento para a nossa vida. É mais cômodo ficar na caverna, acorrentado, vendo sombras, na burrice, na ignorância, na intolerância, seja qual for o tipo de intolerância quanto à diversidade que nós temos no nosso país. É mais cômodo, porque eu estou ali na minha zona de conforto, que é preguiçosíssima, né? Que só alimenta o meu ego. E não é isso? Mas a partir do momento que eu faço ali o exercício de querer romper com as grades, com os grilhões, com as correntes da ignorância, começo a estudar, eu começo a assistir, eu começo a exercitar, eu começo a conversar com pessoas que entendem de determinado assunto, e aí eu saio da caverna e vejo uma realidade diferente. Acreditem, se vocês um dia lembrarem disso, vai ser muito interessante. Que quando vocês estiverem
na faculdade, ou quando vocês estiverem no mercado de trabalho, ou quando vocês estiverem no curso técnico que vocês talvez queiram fazer. E se vocês lembrarem de como era a infância de vocês, de como vocês viam o mundo, e como vocês passaram a ver quando cresceram, vocês vão ver a diferença. Porque o ser humano está em evolução. Tem pessoas que estagnam, que tem aquele pensamento ainda muito simplista, mas tem pessoas que estão buscando aí esse mundo inteligível, tá bom? A gente está só introduzindo o módulo 5, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail para mim. Até mais, guerreiros. Espero vocês.